Olá, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre a Itália, sobre dúvidas que os meus seguidores, o meu público me pergunta muito lá no direct no Instagram, que aliás, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, começa a me seguir, porque lá eu dou dicas diárias, informações, eu dou aula de italiano, pequenas aulinhas para você já ir praticando o idioma e se familiarizando, porque você vai precisar chegar aqui falando italiano. E isso é uma coisa que eu digo sempre lá para o meu público, no Instagram e também aqui. Primeira coisa, quando uma pessoa pensa em vir morar na Itália, todo mundo me pergunta, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você tem que aprender o italiano. Porque como é que você vai se virar aqui se você não sabe a língua? Como é que você vai chegar e vai alugar um apartamento, por exemplo? Como você vai tirar a sua documentação, códice fiscale, fazer a tessera sanitária, carta de identidade? Você vai precisar ir nos órgãos públicos para fazer esse documento. E se você não souber falar a língua? Então, são coisas muito importantes. Procurar emprego. Como é que você vai fazer uma entrevista de emprego se você não sabe italiano? Ah, Simone, mas eu conheço gente que vai para a Itália, fala o inglês e se vira com o inglês. Italiano não gosta de falar inglês. Eles gostam de falar a língua deles. E eu acho que quando a gente vem para uma cultura diferente, vai morar num país diferente, somos nós que temos que nos esforçar para nos comunicarmos com as pessoas e não o contrário. Então, eles não têm realmente muita paciência não de ficar tentando entender o inglês. Não, gente, vocês têm que saber falar o italiano, pelo menos o básico do italiano, para poder se virar aqui, se fazer entender e entender. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né, ainda morando aí no Brasil, é procurar aprender o italiano. Vai fazer um curso, ou presencial, ou online, não importa, mas vocês têm que treinar. Tem que treinar e aprender para poder se virar aqui. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Segunda coisa, se planejar muito bem. Sem planejamento não dá certo. E dentro desse planejamento, vocês têm que ter economia. Vai colocando aí um dinheirinho à parte, né? Lembre-se que o euro vale mais de 5 vezes mais do que o real. Então, você tem que disponibilizar de um patrimônio para vir para cá e poder se alimentar, comprar roupa, pagar um aluguel, pagar as taxas, né? Condomínio, água, telefone. E você tem que vir preparado pensando que talvez logo no início você não vai encontrar um trabalho. Então, você tem que pelo menos ter um patrimônio aí disponível para todos esses gastos durante 6 meses. Pelo menos, no mínimo, 6 meses. Se dentro desses 6 meses, depois de 1 mês, 2 meses, você encontra um trabalho, beleza, melhor ainda. Mas você tem que colocar na cabeça que pode ser que você não consiga logo de cara. Então você tem que estar preparado financeiramente. E outra coisa muito importante, hoje em dia está muito difícil alugar um apartamento, uma casa aqui. Geral, na Itália em geral. As cidades menores, vocês têm que botar na balança. Cidade menor, talvez vocês encontrem um aluguel mais em conta, proprietários que não exigem tanta coisa, porque nas grandes cidades tem proprietário aí que está pedindo de 3 a 1 ano de caução, gente. 1 ano. Né? Chega a esse nível. Então, além de todas essas despesas que vocês vão ter inicialmente, que vocês têm que contar aí, que podem ficar sem emprego durante uns 6 meses, vocês ainda têm que ter isso na cabeça, que tem proprietário aí que pede de 3 a 1 ano de caução.
Então, tenham isso na cabeça. De repente, numa cidade menor, eles não exigem tanto, porque além da caução, claro, eles exigem que você tenha um contrato de trabalho indeterminado, né, que você tenha toda a documentação. Eles nunca vão alugar um apartamento para vocês se vocês estiverem legal no país. Né? Se depois de 90 dias, que é o período do visto turístico, ou seja, quem chega aqui na Itália, que não tem a cidadania italiana, não vem com contrato de trabalho, não vem com contrato de estudo ou ricongiungimento familiar, vem com visto de turista. E o visto de turista vale por 90 dias. Após isso, você está ilegal no país. Né? Então, você tem que voltar para o Brasil. Então, ninguém vai alugar um apartamento para uma pessoa que está aqui só com visto de turista. Até porque você tem que ter residência na Itália para poder alugar um apartamento. Então, isso qualquer proprietário vai te exigir, qualquer, seja cidade grande ou pequena. Mas talvez nas cidades pequenas a oportunidade é maior, porque eles não são tão exigentes com relação à caução, enfim. Só que tem que botar na balança também que cidade pequena, de repente, você não vai ter transporte público tão facilmente, você não vai ter ônibus, muita quantidade de ônibus, você não vai ter metrô, então você vai depender do carro. E nas cidades pequenas, claro, tem menos oportunidade de emprego. Então, muita gente que mora em cidade pequena tem que se deslocar para as cidades maiores. E se na cidade pequena não tem infraestrutura de transporte, você tem que depender do carro ou do trem. Por exemplo, tem muita gente que quer morar em Milão, mas Milão é uma cidade muito cara, muito cara. Você tem que ter um padrão de vida alto para sustentar todas as despesas, né, que Milão requer. Então, o que muita gente faz? Vai morar em cidades perto de Milão, mais afastadas. Por exemplo, Monza. Monza é uma cidade bacana, porque ela não é tão pequena. Então você tem o trem, né? Eu tinha amigos que moravam em Monza e iam trabalhar em Milão. Eles pegavam o trem todo dia. Então, assim, 20 minutos, meia hora você está em Milão, de Monza. Mas, às vezes, as cidades menores, né? Até menores do que Monza, não vai ter essa infraestrutura de trem, de ônibus. Então você vai depender de carro. Você vai ter que ter carro aqui. Tudo isso vocês têm que fazer no planejamento, a parte econômica, aonde vocês desejam, o que vocês desejam encontrar aqui na Itália. Vocês preferem morar em cidade maior ou cidade menor? Tudo vocês têm que colocar na balança. Então é um planejamento demorado, né? Eu acho que quando você resolve vir morar aqui, não é uma coisa que você pode fazer em curto prazo. É de médio a longo prazo, porque você tem que ter esse planejamento de pensar em tudo, gente. Porque senão o risco de chegar aqui e não dar certo é muito grande. Eu conheço alguns brasileiros que vêm para cá achando que é mole, que é fácil, e depois se dá mal e ainda sai falando mal do país. Ah, porque a Itália nunca mais, Deus me livre, passei cada perrengue. Claro, você não veio preparado, você não se planejou. Né? Então, claro que a porcentagem de dar errado é muito grande, se não se faz um planejamento responsável, colocando tudo na balança. Né? O que você quer encontrar aqui? Emprego também. Gente, não vá pensando que vocês vão chegar aqui e vão conseguir trabalhar na área de vocês. Né? Isso é muito raro, muito raro. Por exemplo, a Itália agora está com uma grande carência de profissionais da enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, essa área, né, eles estão aceitando até brasileiros que não façam a equivalência. Porque, para quem não sabe, o diploma brasileiro, a grande maioria dos diplomas brasileiros não vale aqui. Para você poder trabalhar aqui, no que você é formado,
você tem que fazer a equivalência, que é um processo burocrático, demorado e caro. Então, não é todo mundo que quer passar por isso. E às vezes você passa por todo esse processo, às vezes você vai ter que voltar para os bancos da faculdade porque faltou alguma matéria de acordo com a Itália, que no Brasil não tinha, e aqui você tem que fazer essa matéria para equivaler o diploma. Depois, você vai ter que escrever uma tese, vai ter que apresentar essa tese em italiano, óbvio, e depois você está apta para trabalhar. Só que isso não te garante que no final você vai conseguir trabalhar na tua área, né? Eu, por exemplo, sou assistente social, formada e pós-graduada em saúde, e eu conheço colegas que fizeram equivalência ou que começaram do zero a faculdade aqui e no final não conseguiram trabalho na nossa área. Então, venham preparados para isso, né? Tirando essa área da enfermagem, que está sendo muito demandada agora, porque falta profissionais. Aliás, essa área médica em geral, até médicos também, está faltando em algumas cidades, algumas regiões aqui da Itália, tem uma grande carência de médicos. Então, eles estão aceitando muitos profissionais por causa da urgência, aceitando até sem a equivalência. Mas é uma exceção, Todo o resto, botem na cabeça de vocês não vão conseguir trabalhar na profissão de vocês aqui, pelo menos no início, tá? Pelo menos no início, depois quem tiver essa oportunidade de fazer a equivalência, quiser fazer a equivalência, ok, pode tentar. Mas no início, não. Os italianos, para estrangeiros, oferecem muitas oportunidades de trabalho em áreas que eles não querem mais trabalhar. Eu vou citar para vocês algumas aqui. Desculpem. Faxina, garçom, trabalhar em caixa de supermercado, magazziniere, marceneiro, hidráulico, pedreiro. Essa área de construção civil é muito procurada aqui. Você consegue, eu diria até que facilmente. E muitos lugares não pedem nem experiência, grandes experiências no setor. E são setores que de repente você não precisa dominar tanto o italiano. Com aquele italiano basiquinho, você já consegue arrumar um trabalho, tá? E eu digo mais, gente, eu conheço muitos pedreiros aqui que têm uma vida muito boa, porque essa área, se você tem a tua própria empresa, né, devagarinho, você de repente pode começar a trabalhar para uma pessoa, né, para uma empreiteira, enfim. E depois você criar a tua clientela e se tornar patrão, né? Então essas pessoas, elas ganham bem, elas ganham muito bem. Os pedreiros aqui que trabalham bem, que tem uma clientela legal, poxa, tem casa própria, tem carrão, né? Se veste super bem, consegue viajar, consegue ir para restaurante de fim de semana. Então é uma área que dá muito emprego aqui, tem muita oferta de trabalho. Então vocês têm que estar com isso na cabeça, que de repente vocês não vão trabalhar na área de vocês. Outra profissão também que é muito procurada aqui é cuidador de idoso. Cuidador de idoso. E muitos locais, muitas pessoas, né, nem pedem nenhuma formação. Basta que você tenha um pouco de experiência, já tenha trabalhado, já tenha cuidado de algum idoso, enfim. São essas as profissões que eles mais oferecem para um estrangeiro. É claro que tem exceções, tem gente que consegue na sua área, consegue trabalhar na sua área como autônomo, enfim. Mas são exceções, tá bom? E aqui esse trabalho de autônomo não funciona tão bem quanto no Brasil, não é igual. Por exemplo, eu no Brasil, eu continuo contribuindo para o INPS como assistente social. Eu contribuo como autônoma. Aqui na Itália não funciona bem assim. As regras são diferentes, as leis são diferentes. E a outra coisa também que eu acho que vocês têm que se informar bastante dentro desse planejamento. Conhecer as leis italianas. A Itália é um país muito, muito burocrático.
vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, no Brasil, né, uma pessoa de repente que perde seu emprego e não consegue logo um outro emprego, o que ela faz? Para se virar, sei lá, começa a fazer salgadinho para fora, bolo, né? E trabalha numa boa, se vira com isso, vendendo bijuteria, enfim. Aqui não funciona assim. Você não pode fazer salgadinho e vender em casas, ou sei lá, botar uma banquinha na rua e vender na porta de escola, por exemplo, como muita gente faz, né? Não pode, leva uma multa gigantesca. Aqui não dá para você se virar com essas coisas, né? E tudo você tem que pagar, tudo, absolutamente tudo. Eu tenho uma amiga que ela tem uma pizzaria e eu me lembro que na época do Mundial de Futebol ela queria botar uma televisão para passar os jogos brasileiros, porque isso ia chamar a atenção. Ela vende na pizzaria dela, né? Ela vende também salgadinhos brasileiros, coxinha. Então ela queria chamar o público brasileiro, né? Ela, como é brasileira, muitos brasileiros vão lá. Então ela queria botar uma televisão. Não pode. Você tem que pagar para botar uma televisão no estabelecimento. Se você quer botar uma música, você tem que pagar para colocar a música no teu estabelecimento. Antes, essa minha amiga era só pizza. Ela é casada com um italiano, o marido dela é pizzaiolo, e era só pizza e comida fast food italiana. A partir do momento que ela começou a vender salgadinhos brasileiros, ela teve que pagar, né? Teve que falar que queria fazer coxinha. Aí a autoridade, né, a fiscalização foi lá para saber como ela ia guardar essas coxinhas, como é que ela ia fazer essas coxinhas, né? E se não fosse dentro da lei deles, multa. Então, gente, muito cuidado com isso. Não pensem que aqui vocês vão se virar. Ah, eu vou para a Itália, se eu não conseguir trabalho assim logo de cara, eu vou vender roupa, eu vou vender salgadinho. Não pode, não pode, né? Se a fiscalização descobre, te dá uma multa gigantesca, né? E se você, ainda por cima, estiver ilegal no país, te mandam embora na mesma hora, né? E você não pode mais voltar na Itália. Uma pessoa que está ilegal e que eles mandam de volta para o país, não pode mais botar os pés aqui, né? Então, tudo isso vocês têm que pensar, planejar responsavelmente, colocar na ponta do lápis todas as economias, todos os gastos que vocês vão ter aqui, para vir para cá e dar certo. Porque senão a chance de dar errado é muito grande. Depois, como eu falei para vocês, o povo ainda fica pau da vida e volta para o Brasil falando mal da Itália. Mas por quê? Porque não se organizou. Então, gente, para ajudar vocês nisso, existe o trabalho de assessoria. Eu posso indicar para vocês uma assessora, é minha parceira, e ela é uma pessoa muito bacana, muito responsável, e ela vai te ajudar a planejar essa tua vinda para cá, né? Avaliando tudo isso que eu falei: documentação, imóvel, melhor cidade para você morar dentro do que você está procurando, aonde você pode procurar emprego, se você tem filho, como é que você vai fazer a inscrição na escola. E é uma coisa super fácil, já digo para vocês, a Itália, nesse aspecto, ela não quer saber se é estrangeiro, se é italiano, não quer saber. Criança tem direito à escola. Então, não é difícil, né? É uma coisa simples, mas vocês têm que trazer uma documentação do Brasil. E essa minha parceira, que é assessora, ela te informa tudo, te passa todas essas informações. Ela faz uma anamnese e depois ela estuda tudo aquilo que você está procurando aqui na Itália, tudo que você vai precisar para dar certo, né? Depois ela faz uma videochamada com você de 1 hora e te esclarece tudo o que você precisa saber, né? Então é uma assessoria muito bacana, muito legal, te dá todo o suporte. E se você ficou interessado, é só entrar em contato comigo ou via
e-mail ou lá no Instagram no direct, tá bom? Que aí eu te passo esse contato da minha parceira para você, vocês conversam, ela vai te explicar tudo direitinho e você vem para cá, ó, preparado, sem surpresas. E outro trabalho também que o Terramia disponibiliza para vocês é procura de documento dos antenados. Tem muita gente que quer fazer a cidadania italiana, mas não sabe como procurar, onde procurar a documentação do seu antenato. Então, também oferecemos esse trabalho a partir de outra parceira do canal que faz esse trabalho. Ela busca a documentação do teu antenato. Se você também está precisando desse tipo de suporte, de ajuda, entre em contato comigo, tá bom? Ou pelo e-mail que eu deixo no box de informações ou lá no direct no Instagram. E eu convido você mais uma vez a conhecer o meu Instagram, porque lá eu dou informações diárias e aulas de italiano, para você já ir aprendendo um pouquinho da língua, tá bom? Também disponibilizo esses vídeos de aulas no TikTok. Quem tem TikTok e quiser me seguir, eu também tenho uma página lá onde eu dou aulinhas de italiano. Bem básico, para você pelo menos saber se fazer entender aqui na Itália, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero por vocês no próximo. Até lá!